Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre a Ordem da Companhia de Jesus, os famosos jesuítas. Antes de mais nada, vai deixando aquele like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, assine o sininho das notificações para você receber assim os próximos vídeos, compartilha e bora lá! A Companhia de Jesus surge no século XVI. Lembrando, o século XVI se inicia num contexto de grandes transformações. Cristóvão Colombo, no final do século XV, descobre as Américas. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. No início do século XVI, Maquiavel está escrevendo O Príncipe. Lembrando, leitura obrigatória, tá? Se você ainda não leu O Príncipe, escrito por Maquiavel, precisa ler urgentemente. 1517, a Reforma Protestante. Martinho Lutero inicia um movimento que já falamos em um vídeo anterior, que ficou conhecido como a Reforma Protestante, um movimento que contradiz alguns dogmas da Igreja. Também está acontecendo o movimento renascentista. Existe uma intensificação no tráfico negreiro. O comércio das especiarias, o comércio de Portugal, especificamente pelo mar com as Índias, está a todo vapor. A Espanha, com as suas viagens marítimas para a América e a sua colonização também da América, descobre metais preciosos, e esses metais preciosos como ouro, prata, são levados para a Espanha e causam até um desequilíbrio inflacional. Enfim, várias coisas estão acontecendo, muitas coisas estão se movimentando de forma rápida e nós chamamos esse período de modernidade, um período onde o que é novo fica obsoleto de forma mais rápida, diferente de outros períodos da história. É nesse momento histórico que surge a Companhia de Jesus, hoje conhecido como Santo Inácio de Loyola, padroeiro das armas de infantaria do Exército Brasileiro. Inácio de Loyola nasce na Espanha e no final do século XV, e como ele não era o filho mais velho, as propriedades, a riqueza da família Loyola passaria para o filho mais velho. Por isso ele teria que batalhar e conquistar o seu próprio espaço. Loyola vai ter uma experiência militar, mas uma pequena experiência apenas. Nessa batalha que ele participa, ele vai ser ferido na perna por uma bala de canhão. E esse projeto de canhão vai ferir gravemente as duas pernas, principalmente uma do que a outra. Imagina comigo, uma cirurgia no século XVI, sem anestesia. Ele vai fazer duas cirurgias, porque uma não fica tão bom e depois precisa fazer uma outra, todas elas sem anestesia, uma loucura, assim, chega a dar um calafrio aqui só de pensar, né? Loucura mesmo. Mas enfim, mesmo com as duas cirurgias, uma perna vai ficar menor do que a outra e ele vai mancar pelo resto da sua vida. No momento de recuperação dessa perna, ele pede para o seu irmão alguns livros, né, de cavalaria. Era muito comum as pessoas lerem esse tipo de romance, esse tipo de literatura. No entanto, a igreja não gostava muito desses romances de cavalaria, não. E como a família Loyola era uma família tradicional, católica, não tinha esse tipo de livro lá, não. Tinha apenas dois livros. Um falava sobre a vida de Jesus e o outro sobre o flagelo dos santos, né? A vida dos santos. E por meio desses dois livros, com a leitura desses dois livros, Inácio de Loyola vai se converter genuinamente, é até bonito. E esse momento é muito mágico, porque depois que ele lê esses livros, ele se recupera, ele entende que ele deve viver a vida imitando a vida de Cristo. Depois que ele está totalmente recuperado, ele sai da casa do seu irmão, ele divide o que ele tem aos pobres, que não era muita coisa, mas divide o que tem aos pobres e vai viver uma vida imitando Jesus Cristo, vivendo, pedindo esmolas, dormindo onde se abrigavam. Ele desenvolve os exercícios espirituais. O que seriam os exercícios espirituais? Seria um momento de jejum, oração, de comunhão com Cristo. Ele se retirava para uma caverna, para um local onde não tivesse muita população, e ali ficava por dia jejuando, deixava a barba crescer, enfim. Era um momento de autoconhecimento, autopenitência, mas que o ligava, segundo ele, ao seu Salvador, ao seu Senhor e tal. E ele ensinava isso para as outras pessoas. E nesse ensinar para outras pessoas, em momento de
de reforma protestante, momento em que a Inquisição está batendo um pouco mais forte, porque a Igreja Católica teve que dar resposta à reforma protestante com uma Inquisição mais ferrenha. O Index ganhou novos livros, né, que seriam proibidos para os católicos. Nesse momento, ele é preso 2 vezes porque ele não tinha conhecimento, ele não tinha gabarito, ele não poderia ensinar. Ele não era um doutor pela Igreja Católica, então ele não poderia ensinar. E nesses embates de prisões, ele consegue sair ileso e ele decide depois disso ir estudar. E aí ele começa a estudar, depois ele vai para a França, termina os seus estudos na França e junto com mais 6 companheiros, em 1534, fundam a Companhia de Jesus. Mesmo sendo fundada em 1534, ela só vai ser oficializada pelo Papa Paulo III em 1540. Qual que era o objetivo da Companhia de Jesus? Lembrando que eles gostavam de ser chamados de jesuítas, e depois isso não me pegou. Teve algumas desavenças com os dominicanos, com os franciscanos, enfim, né? Briga aí de ordem religiosa dentro da Igreja Católica. No entanto, eles vão ficar conhecidos como jesuítas. O objetivo principal deles era peregrinar até Jerusalém para fazer uma cruzada contra os infiéis. No entanto, essa peregrinação para Jerusalém era suicídio. Inácio Loyola já tinha feito essa peregrinação tempos atrás, queria ficar em Jerusalém, birrou, não queria vir embora para a Europa, até que o líder da excursão, imagina lá o cara que organiza a excursão, falou: olha, se você não for embora para a Europa, o Papa vai te excomungar. E excomungação seria mandar ele direto para o inferno. E como católico que Inácio Loyola era, ele decide retornar para a Europa. Tá? Enfim, era impossível ir para Jerusalém, voltar para Jerusalém, peregrinar até Jerusalém. Impossível, né? Era morte para todo mundo. Então eles decidem se colocar à disposição do Papa, lembrando que existia uma perda de fiéis naquele momento histórico do século XVI dentro da própria Europa. Então eles se colocam à disposição do Papa Paulo III. O Papa Paulo III acha incrível, ótimo, uma nova ordem religiosa, como é que chama? Companhia de Jesus? Que legal! Quanto que eles estão cobrando para ajudar a gente? Nada. Ah, de graça? Então tá tudo certo, tá? Enfim, ajuda bastante a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela guina para um lado educacional, então ela vai construir alguns colégios na Europa, rapidamente vai crescer essa divulgação educacional, esses colégios jesuítas, e esse crescimento dos colégios são méritos dos jesuítas mesmos, estudiosos, comprometidos, disciplinados, e entregavam uma educação realmente de qualidade e religiosa. Mediante o crescimento que os jesuítas tiveram nesse período e o grande avanço da reforma protestante, das ideias protestantes na Europa, estava complicado de brigar com os protestantes dentro da Europa. Por isso, o Papa decide usar os jesuítas como uma arma de contra-reforma. Nesse sentido, vai enviá-los para todos os cantos do mundo conhecido, principalmente com as expedições tanto da Espanha como de Portugal, que eram os reis católicos. Com o envio dos jesuítas para essas expedições, em 1549, juntamente com o governador-geral, deixando de trabalhar com as capitanias hereditárias que não deram certo no Brasil e começando a trabalhar com o governo centralizado, o governo geral. E quando se fala de teatro, não podemos esquecer de José de Anchieta, um padre jesuíta que se aproximou muito dos nativos, aprendendo a sua língua e principalmente desenvolvendo peças de teatro que serviam na evangelização, na catequização dos índios. Além da utilização de música, porque eles perceberam que desde o início os índios gostavam da música, tinha a musicalidade. A missão dos jesuítas no Brasil era clara: trazer novos fiéis para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava perdendo vários fiéis na Europa. Para realizar essa missão, os jesuítas vão construir no Brasil os aldeamentos. O que eram os aldeamentos? Os aldeamentos eram um lugar, uma fazenda, onde os índios iriam trabalhar, iriam aprender a santa fé católica, iriam criar o hábito da disciplina, horário de trabalho, horário de acordar, horário de comer, horário de orar, enfim. E iriam ser, entre aspas, civilizados. Iriam aprender a cultura europeia.
Talvez você me pergunte se o aldeamento é muito parecido com o engenho, porque no engenho eles também fazem isso, trabalham. No entanto, no engenho eles são escravos, esses índios. E como escravos, eles podem ser comercializados, vendidos para outros lugares, são tratados como objeto e também tem vários castigos físicos, coisas que com os jesuítas não tinham. Além dos aldeamentos, os jesuítas no Brasil irão construir igrejas, colégios, irão cuidar da educação dos filhos dos colonos, também tentarão manter os colonos no caminho da fé. Enfim, os jesuítas vão ficar mais de 2 séculos no Brasil, tendo a hegemonia da educação, além da hegemonia cristã também. Irão construir um grande império dentro do Brasil, ficarão muito ricos e irão amedrontar, irão incomodar os governantes portugueses. Nesse sentido, em 1759, o Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas do Brasil, confiscando todas as suas terras, todos os seus engenhos, todos os seus bens e tirando à força os jesuítas que não quiseram sair por bem. Independente se gostamos dos jesuítas ou não, a educação colonial deve muito a esses padres que foram determinados, disciplinados e inteligentíssimos no nosso país e responsáveis por influenciar, de certa forma, a nossa educação. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, escreve nos comentários, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. No mais, aquele grande abraço, fui!